Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Sustentabilidade da Alma. E hoje nós vamos falar sobre a casa da sua alma. Você já parou para pensar nisso? Então, nosso corpo é onde a nossa alma habita. A forma como a gente cuida do nosso corpo diz muito sobre a nossa energia interior, porque é reflexo. O que está dentro está fora. A forma como cuidamos dele é um dos maiores atos de amor com a gente e com o universo. Porque a sustentabilidade da alma, ela começa pela forma como você cuida da casa onde a sua alma habita, que é o teu corpo. E o cuidado com esse corpo, ele se conecta com algo maior, que é também a sustentabilidade do planeta. Porque somos todos um e somos únicos. E por isso, somos importantíssimos dentro do contexto do universo. A nossa contribuição importa para que o equilíbrio se estabeleça no universo. E quando a gente fala em sustentabilidade, normalmente a gente pensa só na questão ambiental, né? Nos recursos naturais, no planeta. Mas e se a gente ampliasse esse conceito para algo ainda mais íntimo? A gente podia pensar também na sustentabilidade da alma dentro do contexto, né? Porque a alma é a essência daquilo que nós somos. Mas ela precisa de um lugar para habitar e esse lugar é o corpo e cuidar do corpo, então, é como cuidar do quê? De um templo sagrado. Mas olha só, não se trata apenas de aparência não, mas é de presença, é da forma como a gente se alimenta, da forma como a gente descansa, como a gente respira, da forma como a gente se movimenta no mundo. E corpo físico e terra são dois ecossistemas super interligados. E tem uma frase que eu gosto muito que é assim: a terra é o corpo maior, o corpo é a terra menor. Ela é atribuída aos filósofos Platão e Sócrates, mas a gente não sabe exatamente quem de fato a escreveu. Mas como eu gosto muito, eu acho que ela representa direitinho essa ideia da relação entre nós, o nosso corpo físico e a Terra. Então, assim, nosso corpo físico, o corpo humano, tem sistemas internos. Tem circulação, respiração, digestão. E a Terra tem seus ciclos naturais. Águas, ventos, solo. A gente precisa de ar puro, a gente precisa de água limpa, a gente precisa de alimento saudável. A terra fornece ar, água, solo e o alimento, mas ela também precisa de ser protegida. Quando a gente adoece, a gente dá sinais através de dor, de febre, cansaço, mal-estar. A terra, ela adoece e a gente está vendo que ela está doente e ela também dá sinais. Mudanças climáticas, queimadas, poluição. O corpo humano, ele precisa de descanso, precisa de cuidado, precisa de equilíbrio. A terra precisa também de tempo para se regenerar. Ela precisa de ser preservada, ela precisa que seja mantido o próprio equilíbrio dela. Bom, assim como o corpo humano precisa de sustentabilidade interna, bom uso dos nossos recursos, o autocuidado e o equilíbrio, o planeta precisa da sustentabilidade que envolve os três pilares: ambiental, social e econômico. E os dois estão muito conectados. Bom, vamos seguir aqui através da filosofia, né? Desde a antiguidade, os filósofos se perguntavam sobre a relação entre corpo e alma. Platão, por exemplo, ele via o corpo como uma prisão para a alma, algo a ser superado. Já Aristóteles, ele tinha uma visão mais integrada, afirmando que o corpo e a alma são inseparáveis, que a alma é a forma do corpo. Ou seja, cuidar do corpo não é algo superficial, não, mas fundamental para que a alma possa se manifestar com equilíbrio e saúde. Bom, Lao Tse, filósofo taoísta chinês, ele tem uma frase que eu também acho muito legal. A natureza não se apressa, mas tudo é realizado. Essa filosofia considera que a sabedoria do corpo é igual à sabedoria da terra e que o corpo é parte do Tao, o fluxo natural da vida. A sustentabilidade da alma
é exatamente isso, é viver em harmonia com a natureza, dentro e fora de nós. Já na modernidade, a gente tem Foucault, filósofo francês, e outros contemporâneos da mesma época, eles falam do cuidado de si como um ato político e filosófico de liberdade. E tem uma outra frase que eu também gosto muito, que é assim: cuidar de si é uma forma de resistência ao modo automático de viver. Essa frase, ela não é atribuída literalmente ao filósofo e ensaísta Byung-Chul Han, espero ter falado certinho, mas ela reflete essa frase, o espírito do trabalho dele, especialmente no livro A Sociedade do Cansaço, em que ele discute como a sociedade moderna incentiva uma cultura louca de poder, que leva ao esgotamento e a um estilo de vida cada vez mais exaustivo e automático. Para entender um pouco melhor a profundidade dessa frase, que eu acho que vale a pena a gente parar para pensar, a gente pode dividir por partes, tá? Com relação à resistência, cuidar de si mesmo é visto como um ato de resistência contra essa pressão constante de produtividade e de consumo, que nos força a viver de maneira automática e sem reflexão nenhuma. Reflete muito o perfil atual da nossa sociedade adoecida pela velocidade, pelo consumo, pelo descolamento da nossa essência. O modo automático de viver, ele se refere à forma como muitas pessoas se deixam levar pela rotina. Não para pensar nas escolhas, nas necessidades e desejos, só age no automático. A sociedade atual, que está voltada super para o ter, ela desperdiça o maior ativo que cada um de nós tem, que é o tempo. Como utilizar o nosso tempo, né? E aí, essas coisas não alimentam a alma e também não alimentam o corpo. Talvez, eu acho que alimente muito o ego, mas só. Bom, a frase também sugere que se nos dedicarmos a cuidar de nós mesmos, estamos, na verdade, nos rebelando contra essa lógica de tudo que pode ser consumido. Cuidar de si é um ato consciente que nos permite questionar e romper com o padrão de vida imposto pela sociedade, o padrão de consumo. O autocuidado, ele proporciona alternativas que fazem sentido com a tal sustentabilidade da alma que a gente busca. Bom, tem uma outra frase que eu acho também muito interessante, que ela não foi atribuída a Byung-Chul Han, mas ela também é muito importante e ela reflete muito a mesma questão, que é o seguinte: o custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. Essa importância do cuidado proativo para evitar danos maiores no futuro. Já Arne Naess, que é um filósofo norueguês, ele foi criador da ecologia profunda e ele propõe que só nos sentiremos plenos quando reconhecermos que somos parte da natureza, que cuidar de nós mesmos é cuidar do planeta. Nossa, e eu fecho totalmente com ele. Acho que esse raciocínio, para mim, é fundamental e de fato, eu acho que é esse o grande momento da virada. Vamos fazer um resumozinho aqui filosófico sobre a sustentabilidade da alma, que é o seguinte: o corpo e a alma não são opostos, mas são parceiros. Que viver com consciência e equilíbrio é um ato de sabedoria. Que autocuidado não é egoísmo, é filosofia aplicada. Que a alma floresce quando estamos em harmonia com o nosso corpo e com a natureza. Que a sustentabilidade verdadeira começa de dentro para fora. Bom, e a gente ainda tem uma máxima de Carl Sagan, que é o cientista, que somos poeira das estrelas, ou seja, parte da natureza mesmo, né? Então o corpo é exatamente como um solo fértil.
tal qual a gente fala da terra. Os dois precisam de nutrientes para florescer. O corpo precisa de alimento que possa nutri-lo, sem química, sem agrotóxico. Precisa de movimento que revigora. Precisa de silêncio, aquele que acalma e te permite escutar seu corpo, sua alma. Precisa de relações que curam, não de relações que intoxicam. Quando deixamos de cuidar desse solo, a alma, ela começa a dar sinais de cansaço constante, falta de alegria, desânimo, irritação. É como uma planta que aos poucos perde o viço. E vamos lá, a gente está falando de autocuidado, né? Na essência do conceito, autocuidado é espiritual. Por vezes, ele é bem confundido, né? Com luxo, com vaidade, com estética. Assim, na verdade, tudo isso importa, mas o cerne da questão está em você se perceber inteiro. É corpo, mente, alma, e que todos esses aspectos, de fato, todos merecem atenção. Tipo assim, quando você prepara uma refeição saudável para você está alimentando a sua alma com presença, com cuidado. Quando você faz uma caminhada ao ar livre, você está movimentando não é só o seu corpo, mas as suas emoções também. Quando você respeita o tempo do seu descanso, você está dizendo para si mesmo, ok, eu mereço cuidado, eu sou importante. Cuidar do corpo é mais do que alimentação e exercício, é uma prática de atenção, de presença e de escuta. O corpo é uma âncora para a presença. É através dele que habitamos o agora. Essa é mais uma afirmação sobre o fato de que quando escutamos o corpo com atenção, percebemos o cansaço, a fome real, as tensões ou necessidades. Estamos praticando, assim, um autocuidado profundo de integridade e algo, nesse caso, muda também na forma como a gente se relaciona com o mundo lá fora. Tudo que está dentro, está fora, não é? A busca pela sustentabilidade da alma, ela passa pela prática diária, silenciosa, às vezes até sutil, de dizer sim ao que te nutre e dizer não ao que te esgota. É honrar os seus limites, ouvir os seus silêncios, dançar com as suas emoções. Porque sustentar-se é sustentar o que é sagrado. E seguindo no conceito da quadrinidade que eu utilizo em todos os meus trabalhos, de Bob Hoffman, que propõe que o ser humano é composto por 4 inteligências ou aspectos fundamentais, físico, mental, emocional e espiritual, sendo que cada uma dessas inteligências interagem com as outras e todas precisam ser desenvolvidas de forma equilibrada para que a pessoa se sinta plena, saudável e integrada. A inteligência física, que segundo Bob Hoffman, é a capacidade de perceber, escutar e cuidar do corpo como um canal de expressão da alma e das emoções. É muito mais que apenas fazer exercício ou ter saúde física. Trata-se da gente desenvolver uma consciência corporal profunda e aprender a sentir o corpo e as sensações físicas, perceber como que as emoções se manifestam no corpo, tipo assim, a tensão, a dor, a leveza, aquele friozinho na barriga. Respeitar os limites físicos, respeitar quando você está cansado, quando está com fome, com sede, com sono, nutrir o corpo com aquilo que ele realmente precisa, em termos de alimentação, de descanso, de movimento, de toque. Movimentar-se com presença e intenção. Caminhando, respirando, dançando, alongando com consciência, fazendo exercícios dessa natureza. O corpo, ele fala com você o tempo todo. Mas é preciso desenvolver a inteligência física para entender a sua linguagem. É preciso estar no aqui e agora para entender essa linguagem. Desenvolver a inteligência física nos torna
muito mais conscientes dos nossos hábitos diários. E isso impacta, sabe onde? No ambiente, no meio ambiente. Tipo assim, quando você ouve melhor o teu corpo, você passa a comer com mais qualidade e com menos desperdício. Escolhe, então, alimentos mais naturais, locais e sustentáveis. Então, você gera um impacto menor para o meio ambiente, um impacto melhor para o social e para o econômico, que é o tripé da sustentabilidade, no caso. Quando você tem consciência corporal, você busca caminhar mais, você busca usar uma bicicleta, praticar atividades ao ar livre. E isso, você depende menos dos carros, você emite menos CO2. Quando você sente o que realmente precisa e não o que você é levado a querer, você consome menos e com mais intenção. Aí você reduz o consumo excessivo e, por vezes, sem qualidade, sem preocupação com a origem do que está consumindo e do resíduo que é gerado, enquadrando tudo no famoso lixo que joga ali. Pois é, não tem ali. Tudo que vai, volta. A inteligência física, ela nos reconecta com os nossos ciclos naturais, com o sono, com a fome, com o descanso, que também são ciclos da natureza. Mais respeito aos tempos e ritmos da vida, os pessoais e planetários. Além de mostrar que o nosso contato com a natureza traz paz, conforto, bem-estar. Portanto, cuidar da nossa casa comum, a Terra, é cuidar da nossa casa da alma, que é o nosso corpo. Para desenvolver essa inteligência física, às vezes é bom que a gente considere algumas práticas, né? Como tipo yoga, tai chi, uma dança consciente, exercícios funcionais com atenção plena, terapias corporais, tipo bioenergética, massagem terapêutica, técnicas de atenção plena ao corpo, respiração consciente, ouvir o que o corpo pede, descansar quando está cansado, comer quando está com fome real, uma fome real, parar quando dói. Gente, por que isso tudo importa? Porque o corpo é o único lugar onde a alma pode habitar. Quando negligenciamos essa inteligência, todo o sistema sofre, as emoções se reprimem, os pensamentos eles se confundem e a espiritualidade se distancia. Já quando a inteligência física é desenvolvida, a pessoa vive com mais presença, com saúde, com vitalidade e equilíbrio interior. Da mesma forma, quando falamos da sustentabilidade do planeta, falamos sobre escutar, compreender e cuidar da casa comum de todos os corpos, que é a Terra. E para concluir nossa conversa de hoje, podemos considerar que a sustentabilidade da alma não é só uma ideia espiritual, é um compromisso com o corpo, com a mente e com o mundo. Cuidar do corpo com atenção e amor é, na verdade, um gesto filosófico de sabedoria, equilíbrio e conexão profunda com a vida. Agora, a gente podia propor alguma coisa para a semana. Eu acho que a gente pode praticar a escuta do nosso corpo. A gente pode utilizar o exercício de silenciar a mente, que nós comentamos no programa anterior, e ouvir o nosso corpo. Também a gente pode preparar algum alimento com atenção plena, com presença. Escolher aquilo que faz bem, que está em sintonia com a gente e com a sustentabilidade. E claro, cada um respeitando suas próprias características e gostos, né? E dedicar um tempo para o preparo e para o consumo. Sentir o que o corpo transmite ao consumir aquele tipo de alimento. Pode ser um pequeno começo, mas eu acho que pode fazer diferença. Obrigado por estarem por aqui comigo, ótima semana para todo mundo e nos vemos no próximo episódio.